Ok, de volta o Ciência Convida. Bom, com tanta bugiganga, não é o quadro bugiganga. Você pode ver que o nosso amigo está muito bem alinhado aqui. Ricardo, para que todo esse aparato? Então, a intenção aqui é fazer uma demonstração do teste de pH. A gente faz primeiro o teste de cor, depois a gente vai fazer o teste que a gente vai usar o aparelho do pH. Então a gente vai começar aqui agora. Eu tenho aqui algumas... nesses recipientes eu tenho apenas água, né? E aqui eu vou colocar algumas substâncias que vão compor então essa água agora. Então aqui eu vou colocar o cloro. E nesse aqui eu vou colocar a amônia. Então a amônia vai apresentar um caráter mais básico, mais alcalino. Nesse caso aqui o cloro vai produzir um ácido, né? Uma acidez. Nesse segundo recipiente eu vou colocar o bicarbonato de sódio, que é muito conhecido aí em casa. O bicarbonato, ele tem a característica de ser antiácido. Então o que é um antiácido? Antiácido que vai então neutralizar o ácido. Quem neutraliza o ácido é o oposto ao ácido, no caso a base. Então nesse recipiente então eu tenho aqui bicarbonato dissolvido, eu tenho amônia e aqui eu tenho o cloro. Nesses dois aqui eu vou deixar somente água. Aqui eu tenho um indicador de pH chamado fenolftaleína. É uma substância, ela é própria já para indicação de pH. Como a gente falou no outro bloco, tem também os indicadores naturais, que é no caso do repolho roxo. Quem pega o repolho roxo, né, tritura um liquidificador, então filtra depois aquele líquido filtrado, a gente pode colocar dentro de um recipiente desse para fazer o teste. Então olha só, vou pingar uma gota em cada recipiente, a gente vai ver a manifestação dessa cor. Então eu tenho todos os recipientes eu tenho elementos incolores, transparentes. Então com uma gota em cada. A manifestação da cor, então, vai depender da substância que estava contida na água. Esses dois aqui, lembrando que era água pura, né, a água da torneira. E aqui eu tinha amônia e bicarbonato de sódio. Então, olha só, a coloração que se formou. Então, esse teste é um teste baseado somente na cor. Ele é um teste assim, eu não consigo mensurar qual é o valor correto do pH. Eu posso fazer uma comparação através de uma tabela, que é a tabela de pH. Mostra pra gente. Essa tabela aqui. E essa é a tabela de pH. Ela vai então de 1 a 14, sendo que o pH neutro é o pH 7. Então daqui até aqui são os ácidos, daqui até aqui para as bases. E no meio é o pH neutro. Correto. Fazendo uma comparação entre essa escala de cores, a gente consegue fazer uma previsão aqui de qual seria a natureza, né, desses componentes. Então aqui, olha só, a água pura com a coloração mais amarelada, eu tenho um pH próximo de 6, né? 6 ou 7. A gente vai preferir o 7, né? Porque a gente quer aposta ali que a água potável está com pH neutro. Esse aqui é o pH um pouco mais que eu tinha colocado o cloro. Então, eu falei antes que ele ia apresentar um caráter mais ácido. Então ele está nessa escala, então mais próximo dessas cores. E aqui então eu tinha o bicarbonato, numa escala muito parecida com essa, e a amônia, com uma cor mais escura. Então, a gente tem aqui então uma demonstração prática dessa tabela, né? E é muito comum as pessoas, quando estão com uma acidez estomacal, tomar, né, de um modo caseiro, tomar o bicarbonato dissolvido em água, né? Pega o bicarbonato de sódio, dissolve esse bicarbonato em água e faz a ingestão para combater a acidez. A gente vai fazer aqui então um teste para ver essa acidez sendo combatida. Então aqui eu tenho um pouco de água pura e eu vou adicionar nessa água um pouco de bicarbonato. Então adicionei o bicarbonato de sódio,
Assim que a gente faz em casa também, para combater a acidez estomacal. Então a gente comprovou que aqui eu vou adicionar um pouco mais de cloro. Assim vai estar mais ácido. Para ficar mais, isso, para ficar mais claro também o experimento. Então, ó, coloquei cloro. Vou colocar o indicador novamente, para a gente ver o aparecimento da cor. Então, ó, olha só, apareceu então a cor novamente, mais forte, né? Ficou mais ácido um pouco, eu coloquei um pouco mais de cloro. E aqui então eu tinha a solução então com o bicarbonato de sódio. Então agora o que a gente faz quando está com essa acidez então? A gente vai e toma, vai ingerindo bicarbonato. Então a gente vai neutralizando e vai fazendo uma mudança de cor. Se eu fizesse isso de um modo mais lento, mais lentamente, a gente consegue perceber essa mudança de cor de uma forma aproximando do 7, né? Então por isso que eu não posso tomar, quando eu estou com acidez já, eu tomar, por exemplo, um refrigerante, um suco mais ácido, eu não devo tomar por isso, porque ele vai somente aumentar a quantidade de ácido no estômago. Agora você vai mostrar pra gente a questão do refrigerante, é isso? Isso. Então, como a gente já aprendeu aí a verificar o pH através das cores, a gente vai fazer um teste agora com o pH-metro, que é o aparelho próprio para esse tipo de teste. Então a gente tem aqui o pH-metro, que é esse aparelho, aqui tem um eletrodo, né, que vai ser sensível a esse leitor. A gente vai colocar imerso aqui no refrigerante de cola. Então nesse refrigerante de cola, a medida que mostra no indicador, 3,4. Então olha só, isso quer dizer então que esse refrigerante de cola, ele é ácido, 3,36. Então essa medida é uma medida para uma bebida ácida, como a gente pode notar aqui na escala de pH. Certo. Então, e por acaso, se eu pegar esse refrigerante e misturar com a água pura, com outra substância, eu vou estar aumentando essa acidez. Isso. E essa acidez, para ela ser combatida, eu tenho que ingerir uma grande quantidade de água. Se eu tomar um copo desse copo cheio de água, se eu tomar esse copo cheio, eu vou ter que tomar mais ou menos uns de 20 a 30 copos de água para neutralizar somente a acidez desse refrigerante. Sem contar a quantidade de glicose, né, de sacarose, na verdade, que está aqui presente nesse refrigerante. Ok, então olha, você que bebe refrigerante para matar a sede, não mata a sede, mate com água, é isso aí. Água de beber e água de tomar. Bom, Ricardo, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos. Foi um prazer muito grande, né? É sempre bom estar aqui participando do Ciência Convida, é muito bom. Ok, então isso aí, Ciência Convida, mostrando para você a ciência presente no dia a dia. E hoje foi vital para a sua vida. Vem Convida com Ciência Te Convida. Próximo bloco, o Bugiganga vai mostrar outra propriedade da água, tensão superficial. Vem conosco.